Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Hoje, aqui no podcast Cordioli e Convidados, eu estou com o professor Ederson Garim Porto, que é professor de Direito Tributário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nós vamos falar sobre um tema de grande relevância, inclusive por algumas decisões recentes do STF e porque vem sendo discutido politicamente desde 1988. O Imposto sobre Grandes Fortunas, o famoso IGF. Tema de grande polêmica e entre dois polos, né? Um que é a questão da justiça social e o outro é da efetiva arrecadação e justiça desse tributo. Ele vem sendo debatido no panorama nacional, principalmente em função dessa decisão do STF. E nós estamos aqui nesse belíssimo ambiente que é a Livraria A Página, que gentilmente nos cede esse espaço para a gente gravar esse podcast e que é cercado de livros aqui, um ambiente muito agradável, que fica no terceiro andar do Shopping Praia de Belas, aqui em Porto Alegre. Acessível também, eu vou deixar também o contato deles pelo WhatsApp aqui abaixo, inclusive eles têm alguns livros de minha autoria e eu tenho a impressão que também do professor Ederson Porto, porque eles vendem aqui a Livraria do Advogado, e o professor Ederson tem livros publicados pela Livraria do Advogado. Então, você pode procurar o acervo deles, especificamente aqui da filial, pelo WhatsApp. Bom, professor, o que o senhor teria para nos falar a respeito do Imposto sobre Grandes Fortunas? Bom, Leandro, agradeço o convite, é uma alegria aqui participar novamente do teu canal. Tem uma audiência muito qualificada eu fico extremamente instigado de debater esse tema pela atualidade do momento e pela recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, julgando uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em que a Corte, a unanimidade, por maioria, na verdade, tem sido o ministro Luiz Fux, que entendeu que não havia inconstitucionalidade, entendeu por declarar a inconstitucionalidade por omissão do Congresso Nacional em não ter regulado esse imposto que está prevista a competência desde 1988 na Constituição, e até então não havia sido regulamentado. Então, a Corte entendeu que ali havia uma inconstitucionalidade. Eu acho que esse é o nosso ponto de partida, né? Esse é o nosso tema inicial para a gente debater, e tem uma série de questões que precisam ser endereçadas antes mesmo de chegar ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. A começar, e talvez esse possa ser a nossa discussão, sobre as razões pelas quais um país, uma nação, decide tributar grandes fortunas. Então, por que o Brasil fez essa escolha política, por que foi incluída essa competência na Constituição, e que países nós temos de referência, que exemplos nós temos para avaliar acertos, erros das medidas que foram adotadas, até mesmo para a gente poder discutir de um ponto de vista antes mesmo da positivação no ordenamento jurídico sobre a conveniência desse tributo. Eu acho que esse é um tema que foi simplesmente negligenciado no debate nos últimos anos. O Supremo Tribunal Federal tinha essa ação para ser julgada, já não é de hoje, mas simplesmente a Corte adotou uma postura um tanto quanto formalista. Está na Constituição, se não regulou, é omissão. Esse foi... Dois pontos, assim, ó. Primeiro, quem propôs essa ação, né, se tu puder dar algum resumo dos subsídios dessa ação, e segundo, pelo que eu me inteirei, o Supremo decidiu que há uma omissão, né, que deve ser regulamentada, mas também, diferentemente da questão do crime de homofobia, por exemplo, ele deixou de regular, ele não instituiu o tributo, assim como, por exemplo, a questão do uso de maconha eles acabaram regulando isso aí. Nesse caso, eles declararam uma omissão, né, do Congresso Nacional, mas deixaram de regular e não fixaram um prazo para que isso seja regulado. Como é que está essa situação? Bom, a ação foi proposta pelo PSOL, né, o Partido Social, Socialista e Liberdade, uma contradição em termos, mas enfim, é a sigla. E esse partido foi o propositor da ação. Essa ação
ela tinha o objetivo de reconhecer a omissão e supostamente inconstitucional, e ao mesmo tempo havia pedido para que já fosse determinada a implementação do tributo, o que seria ser acolhido pelo Supremo algo estrambólico, nunca antes visto. O judiciário a instituir tributo. Não se tem nada semelhante na história do Supremo Tribunal Federal, que sempre, Leandro, adotou a postura um tanto quanto cautelosa da tese do legislador negativo. O Supremo sempre adotou a postura de que o judiciário ele se limita a excluir normas do ordenamento jurídico quando inconstitucionais, jamais incluir normas por decisão da Corte. Essa, em matéria tributária, era uma posição muito pacífica. No entanto, bem lembrado os precedentes que tu acabou de referir, a Corte abandonou essa postura, né, de ir adotando um comportamento bastante, vamos lá, proativo em matéria de análise da constitucionalidade de normas no ordenamento, inclusive inserindo normas no ordenamento. O resultado final foi, como eu disse, a declaração da inconstitucionalidade por omissão. O ministro relator, que era o Marco Aurélio, ele prolatou o voto antes da sua aposentadoria, só para dar uma noção de quanto tempo isso já está guardando. Está sendo um negócio extremamente complicado. Os ministros eles resolvem se aposentar e antes começam a decidir temas polêmicos para garantir que a sua posição se eternize na história do Brasil, né? Isso aconteceu agora de novo com o Barroso e com a ministra com a ministra Rosa Weber, que também decidiu a questão do aborto também. Exato. Né? E chama atenção, né, porque não há nenhum problema os ministros que investidos no cargo queiram tomar as posições que tomaram, mas chama atenção e que parece uma falta de coragem de fazê-lo no meio do seu exercício. Parece que oportunisticamente deixa para fazer na despedida no final, decisão polêmica, tomei a decisão, tô saindo, agora o problema é de vocês. Vocês resolvam aí essa bronca que eu criei. E muitas vezes, como no caso dos dois ministros, o Barroso e a ministra Rosa Weber, o ministro seguinte pediu carga do processo, vista dos processos, e aí o julgamento fica interrompido. Só fica aquela carta marcada e não se decide a questão, né? Exato. Então, isso me lembra muito ao que tu me falou, associando com filosofia, que eu acho que o nosso tema tem bastante a ver com filosofia, mas nesse ponto específico, em termos de filosofia política, mas tem a ver com teoria da justiça e direito distributivo aqui, justiça distributiva, né, dos encargos. Mas eu me lembro que, lendo a Constituição dos Atenienses, Solon se deparou com a Constituição de Drácon, que dizia que aquele que devesse deveria garantir a sua dívida com a sua liberdade. O que, para a época, era uma decisão humanista, me entendam corretamente, porque antes a garantia da dívida era a vida da pessoa. Sim. Então, ele pensou assim, matar as pessoas por dívida é uma coisa ruim. A liberdade agora passou a garantir. Só que chegou uma situação em Atenas em que 2/3 da população era escravo de 1/3. Solon resolveu perdoar as dívidas, então ele simplesmente disse para os escravos, agora vocês estão alforriados, né, e disse para os senhores, lá para os gregos que tinham aqueles escravos, vocês perderam, eles estão libertos, né. Resultado, no outro dia ele teve que viajar para o Egito, porque eram os escravos dizendo, como é que nós vamos nos manter agora? E os senhores dizendo, eu era rico, agora eu sou pobre. Eu não estou fazendo uma crítica realmente à situação de Solon, que teve que viajar para o Egito e fugir das consequências dos seus atos, porque ele descontentou todo mundo, mas só mostrando que esse tipo de decisão polêmica, o cara é uma falta de cautela, ou uma falta de coragem tomá-la na iminência da sua aposentadoria, né? Então, ou toma no curso do exercício da jurisdição, e responde publicamente pela sua decisão, né? Ou deixa para quem assumiu o cargo decidir essa questão, né? Exato. O ministro Gilmar Mendes, com todas as críticas que se pode fazer a ele, tomou uma decisão polêmica recentemente, sim, sobre a questão do impeachment dos ministros do STF, e respondeu publicamente com críticas duras sobre a decisão dele,
e agora voltou atrás. Isso que eu ia te dizer ontem, parece que deu um passo atrás. Deu um passo atrás. Até porque houve uma cisão dentro do próprio STF, né? O ministro Facchini, diante dos escândalos que houve agora envolvendo a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que ficou revelado que tem um contrato de prestação de serviços advocatícios com um banco que está sob júdice, né? Com honorários milionários, né? E também o ministro Toffoli viajando no jato com o advogado do mesmo banco, se eu não me engano, né? Ou seja, de um processo que está sob júdice, colocou em suspeita a ponto do próprio STF fazer uma autocrítica, pelo menos o ministro Facchini fazer uma autocrítica e resolver elaborar agora um código de conduta para os ministros, né? Então isso só reforça a instituição, não é uma questão de enfraquecer o STF, mas reforçar e dar legitimidade para que seja uma instituição, de fato, que os brasileiros se admirem e depositem o seu voto de justiça, em último caso, em termos de constitucionalidade, nessa instituição, né? É, verdade. E terminando ali a tua pergunta, né, a Corte decidiu, naquele caso do Imposto sobre Grandes Fortunas, que não seria imposto um prazo para regulamentação, que não era a proposta do ministro Marco Aurélio. Depois, o segundo voto foi do Edson Fachin, e o ministro Edson Fachin propunha um prazo de 60 dias para que fosse regulamentado. Em 60 dias tinha que criar um imposto e instituir. Não foi a decisão majoritária. A maioria dos ministros decidiu declarar a omissão e submeter ao Congresso à apreciação. O Congresso tem que apreciar. E aí... Seguimos na mesma, né? Desde 88, né, segue o imposto integrando a possibilidade da União, porque eu acho que é de competência exclusiva da União instituir esse imposto, IGF, né? Isso. E desde 1988 existe a possibilidade da previsão legal da sua instituição, mas não a sua instituição através de uma lei e nem a sua regulamentação, né? Isso, exatamente. Em matéria tributária tem uma sutil diferença, especialmente no Brasil, que a Constituição confere poder ao ente, então havia o poder outorgado ao ente, ele poderia exercer, mas até esse julgamento, e nesse sentido ele é paradigmático, esse poder era uma prerrogativa de exercício, não era uma obrigação, uma imposição. A Constituição, na leitura que se fazia até então, não impunha o dever de tributar todas as competências que foram outorgadas pela Constituição. Passava a ser uma conveniência do ente tributante exercê-la ou não. O que o Supremo acaba de propor nessa decisão é que, uma vez instituída a competência, ela não é uma faculdade, ela passa a ser uma obrigação. A União ela não tem a escolha de regular e propor uma lei para tributar, ela tem que fazer. Sim, eu entendo. É a mesma questão do casamento de pessoas do mesmo sexo, do crime da homofobia, e em que eu acho que isso aí se deve tanto, mas até completando isso aí, que você fala assim, né, que cria, por exemplo, a questão da liberação da maconha, né, do porte da maconha até 20 gramas, eu acho que até 5 pés de maconha, né, que foi a decisão do STF. Eu estive discutindo na URGS, lá num salão de iniciação científica esse ano, pessoal da sociologia jurídica, eu acho, tem tese defendendo isso aí, e tinha alguns professores de direito penal. Eu disse, e agora como é que ficou? Quer dizer, nós podemos descer aqui no pátio e acender um baseado que está liberado, porque não é mais crime? O Supremo, tipo assim, ele diz, não é mais crime, descriminalizou, mas deixou um vácuo que ele não tem condições de resolver, porque isso se resolve através de políticas públicas, né, e de regulamentação. Se você pode ter até 20 gramas e não é crime, então a gente pode. Ninguém soube me responder, nem os professores de direito penal, porque eu acredito que se tu descesse no pátio da universidade, um policial militar te flagrasse acendendo um baseado, o cara ia te levar. Depois tu vai discutir que é crime ou não é crime. Sim. Mas eu digo só porque realmente houve essa situação que é uma questão de ativismo judicial, que começou com os direitos sociais, né, no STF, aquela garantia de direito à saúde, garantia de escola,
garantia de hospitais, tratamentos caros, e isso foi evoluindo para outros direitos sociais, para essas prestações afirmativas, e depois, conversei já com o Pedro Adame, também passou também para o direito tributário antes dessa questão que você está referindo, mas eles começaram a tomar algumas decisões, que eu já discuti contigo, por exemplo, a do Fundo Rural, né, que foi um inferno, uma ação em que havia uma liminar suspendendo a cobrança do Fundo Rural durante 20 anos, numa ação que foi interposta no Mato Grosso. O Supremo, há uns 4, 5 anos atrás, resolveu cassar essa liminar e criou uma situação de insegurança jurídica, que as pessoas teriam que recolher Fundo Rural, né, para o seu passado. Aí eles tiveram que fazer uma regulamentação para parcelamento do Fundo Rural, e acabou que, se o Congresso Nacional não tivesse resolvido a situação, eles tinham inviabilizado o setor primário no Brasil, porque o pessoal vinha exercendo o setor primário sem computar esse imposto durante 20 anos. Eles criaram, caçando essa liminar, uma verdadeira tributação regressiva, né, para fatos econômicos passados. O que a gente sabe que cria instabilidade jurídica, instabilidade tributária e instabilidade econômica. Nessa situação também, me parece que esse ativismo judicial, ele complica a situação do contribuinte, como você coloca aí, instituir esse tributo em 60 dias, isso não leva em consideração uma série de critérios técnicos e repercussões que isso pode ter na sociedade, que pode fazer com que, por exemplo, no caso agora que foi instituída há pouco tempo a taxa das blusinhas, a famosa taxa das blusinhas, disseram, não vai ter problema, vamos aumentar a arrecadação. Pelo contrário, a arrecadação diminuiu, porque o pessoal parou de comprar, e os Correios estão numa situação trágica nos dias de hoje, porque pedindo dinheiro para o governo, porque não conseguem mais operar, são ineficientes, e perderam toda essa receita que vinha dessas compras de pequena monta no exterior, né? Então, às vezes, a repercussão é muito maior do que uma pessoa prima facie consegue enxergar. E instituir um tributo dessa monta em 60 dias é algo... Sim. Essa dificuldade, ela mostra um pouco o estado de coisas que a gente enfrenta no Brasil, né? A instabilidade política, a insegurança jurídica, e isso gera um terreno hostil, um ambiente hostil para empreender. Como é que o empreendedor vai tomar decisões de alocar recursos no país, investir esforços, dinheiro, seu tempo, se ele não sabe se amanhã vai ser tributado ou não? Se vai ser tributado, mas qual é a proporção? A partir de quando? Todas essas questões, elas são elementares. Um caso emblemático que aconteceu recentemente foi uma grande companhia japonesa de vestuário, bastante famosa no mundo todo, estava planejando vir para o Brasil, trazer a sua operação para o Brasil, bastante conhecida de quem viaja e compra roupas. E aí os japoneses tentaram entender aqui o nosso sistema tributário. E aí não dá para dizer que o japonês tenha dificuldade de cognição, né? O japonês não tem dificuldade, né? Eles tentaram, mas eles não conseguiram entender o sistema tributário e a decisão da companhia: não vamos ingressar no Brasil. Sim, eu me lembro que quando eu tinha aula com o Cláudio Miquelon na URGS, lá era uma das grandes coisas, agora é professor em Edimburgo, mas ele prestava assessoria para empresas internacionais, era tentar explicar o direito brasileiro para estrangeiro. Tipo assim, que é o lugar da insegurança jurídica, não é porque está na lei, porque vale. E não quer dizer que o juiz decida daquele jeito, que o juiz que está na vara do lado vai decidir da mesma forma que ele, né? E então, o risco tributário, o risco trabalhista e o risco negocial, porque não é porque tu botou num contrato que aquilo vai ser cumprido, que fere a mente dos americanos, né? Tem uma questão da autonomia da vontade muito maior, né? Por isso que eles têm, acho que se chama Inc Terms, né? Aquele que eles fazem toda uma descrição no contrato de tudo que vai acontecer, porque o contrato de fato amarra as pessoas, e aqui o cara faz o contrato só para dizer que você tem um vínculo com a pessoa, porque qualquer cláusula ali pode ser revista judicialmente, não é uma garantia de que vai ser cumprida depois, né? Pode ser invertida, né? Esse tipo de insegurança, esse tipo de incerteza, ele, do ponto de vista econômico, ele vai para o preço.
acaba indo para o preço das coisas, e o agente econômico racional ele toma decisões baseadas em preço. Sim. Então, se o preço é muito alto, o prêmio está sendo muito alto, talvez não vale a pena o risco, comparando ali o que está em jogo na tomada de decisão. E aí não é de surpreender, né, que o Brasil, um país tão grande, com uma população tão numerosa, com tanta riqueza, ele seja inferior do ponto de vista global a países pequeníssimos. Uhum. E para nossa desgraça, e chega a ser até irônico, né, que um país aqui vizinho, Paraguai, sempre motivo de chacota entre os brasileiros, está se notabilizando por atrair investimentos justamente por ter um lugar mais simples, racional, com uma tributação que é capaz de ser calculada. As pessoas conseguem calcular, projetar cenários futuros e tomar decisões. O Brasil tem essa terrível decisão, essa terrível situação. Eu não consigo precificar, eu não consigo calcular nem projetar o futuro, porque eu não sei o presente. E dizem até a piada que atribuem ali ao Pedro Malan que nem o passado é certo no Brasil. É verdade. Então, que tirar, falei do fundo rural agora, né? Então, esse tipo de dificuldade faz com que nações bastante atrasadas do ponto de vista de desenvolvimento econômico, até mesmo social, pulem na frente e ganhem espaço do Brasil, que poderia estar numa posição muito mais vantajosa. E quando tu fala assim em pular na frente e ganhar espaço, pode parecer um pouco abstrato, mas eu sei que para ti não é, porque você advoga nisso. Mas o que tu está falando especificamente é que a riqueza nacional repercute na vida das pessoas, né? Com mais riqueza, teremos mais empregos, teremos atração de investimentos estrangeiros que vão trazer dinheiro para cá, vão ajudar nós brasileiros a construirmos infraestrutura, porque vão aportar recursos para infraestrutura, portos, estradas, trens, vão ajudar a gente a explorar nossos recursos minerais e transformar isso em riqueza, e vão gerar empregos diretos e indiretos, né? Seja porque essas indústrias, essas empresas e mesmo, por exemplo, empresas de tecnologia, etc. e tal, vão gerar empregos e transformar a matéria-prima que aqui temos em abundância em produtos terminados, finalizados, para comercializar, inclusive com o estrangeiro e trazer mais recursos para cá, mas também empregos indiretos, porque o pessoal que trabalha nessas empresas vai acabar consumindo no mercado aqui brasileiro, produtos brasileiros, e isso é um ciclo virtuoso, né? Que se retroalimenta, fazendo com que o Brasil cresça. Então, quando a gente fala em grande fortuna e risco Brasil, né, a gente tem um lado aqui, que até eu queria já colocar, né, um lado positivo do imposto das grandes fortunas, o que seria buscar a igualdade social, tirando daqueles que têm muito, e isso, em termos teóricos, ninguém discordaria assim, olha, esse cara realmente tem uma grande fortuna, poderia contribuir um pouco mais com o Brasil. É o princípio do imposto de renda, da alíquota progressiva do imposto de renda. Quanto maior a base de cálculo, quanto mais o cara ganha, maior é a alíquota também. Ninguém discorda que há uma justiça nisso, né? Quanto mais o cara tem o poder de contribuir, maior com mais ele deve contribuir, e quanto menos, com menos deve contribuir, ninguém discorda. Existe uma questão da igualdade social também na redistribuição dessa riqueza que o Estado se apropria como políticas públicas e serviços sociais, o que no Brasil é um problema, teoricamente é muito bom, mas no Brasil é um problema por causa da ineficiência dessa transformação da riqueza apropriada publicamente para a transformação em serviços públicos, que você tem que paga impostos, mas tem que contratar colégio particular, saúde particular e segurança particular, né? Então não é eficiente, mas tem um outro lado também disso aí, que é tipo, quando vem, por exemplo, com uma proposta do PSOL, de vingança social, né, numa justiça num sentido mais de rancor, né, que é próprio da democracia, de perseguir o que o Aristóteles falaria, os notáveis, aqueles que se destacam não por conhecimento aqui no caso, mas por riqueza, né, de não enxergar eles como pessoas empreendedoras, mas enxergar eles como pessoas
que devem à comunidade aquilo e que é um bem retirar deles o que eles têm em excesso. Como é que você enxerga isso em termos de justiça e de justificativa do tributo? Vamos lá. Qual é a premissa, né, e que eu gostaria de colocar na mesa para a gente poder analisar e eu expor meu ponto de vista? A perspectiva, e vou usar aqui como referência um autor que é bastante cultuado pelo grupo que defende o imposto sobre grandes fortunas, que é o Thomas Piketty. É um professor francês, escreveu uma pesquisa bastante respeitável em matéria de compreensão da desigualdade, e ele parte da seguinte premissa: o mundo, o sistema capitalista, ele tem de uma acumulação e ele se retroalimenta em termos de acumulação, gerando uma distância entre os mais ricos e os mais pobres. E daí ele mostra com os dados que ao longo da história essa distância foi aumentando. O que era uma diferença muito pequena lá no período medieval e idade contemporânea começou a aumentar nos últimos séculos. E se isso continuar, ele diz, isso vai levar a uma ruína, à ruptura social e ao caos. Então essa é a proposição. Precisamos reduzir a desigualdade social. Meio de reduzir, tirar dos mais ricos e redistribuir para os mais pobres. Esse é o ponto de partida. Então, a instituição do tributo, ela seria um fim em si mesmo. Ainda que não se fizesse nenhum tipo de investimento público, não se construísse nenhuma obra, não se fizesse nenhum tipo de alocação desse recurso, pelo simples fato de tirar do rico e diminuir a desigualdade, nós já estaríamos cumprindo a missão. Estaria sendo alcançado o objetivo. Existe uma série de equívocos nessa assunção e problemas de compreensão da dinâmica do próprio capitalismo, para chegar à conclusão de que a desigualdade ela é ruim em si mesma. Não que nós desejemos um país desigual, eu acho que ninguém deseja, mas também, se nós pegarmos alguns países africanos, por exemplo, subdesenvolvidos, eles são extremamente iguais. Todo mundo é pobre. Então, o que nós gostaríamos, né? O que seria desejável? Que essa distância fosse menor, sim, mas que não fosse promovido esse encurtamento da distância pela retirada do mérito e da conquista daqueles que prosperaram, mas sim fazer subir aqueles que estão embaixo. E o mecanismo para promover isso não é tirar do rico e dar para o pobre, ao contrário do que alguns afirmam. E já se provou, além de ineficiente, ineficaz esse mecanismo. Então, alguns equívocos, né, dessa concepção. Primeiro, a acumulação geraria um jogo de somar zero. Então, se nós temos aqui 10 moedas, o Leandro ficou com as 10 moedas, eu fiquei com nenhuma, então eu perdi e ele ganhou. Essa é uma visão bastante equivocada da economia, em que se imagina que o Leandro vai botar 10 moedas no bolso, vai ficar me olhando, e nesse país fictício que só tem 2 pessoas, ele fica com 10 moedas me olhando, eu fico olhando para ele, eu sou pobre, ele é rico, e a gente não tem nenhuma interação. O Leandro vai precisar de algum tipo de troca em relação a mim. Eu tenho algumas habilidades, algumas competências que o Leandro não tem, e ele vai precisar me dar alguma moeda para trocar em relação àquilo que ele não tem. E agora imagine isso multiplicado numa sociedade. O super rico, o médio rico, classe média, que acumulou recursos, ele não vai sentar em cima desses recursos e simplesmente não fazer nada. Ainda que ele aplique esses recursos em qualquer tipo de alocação financeira, essa alocação financeira vai circular no mercado em algum tipo de arranjo e interação que promove um melhor bem-estar e não uma piora. Alguém vai produzir com esse dinheiro. Exatamente. Então o Leandro pegou todas as moedas e guardou ele na poupança. Vamos usar aqui só, por exemplo, o ilustrativo. Os recursos da poupança são usados para financiamento da habitação. Sim. Então, esse dinheiro vai para construtoras, as construtoras edificam, geram empregos, exatamente naquele ciclo que tu estavas mencionando. Então, ao contrário do que se imagina, que o rico ele se encastela, ele guarda o dinheiro, e ele fica guardadinho aquele dinheiro e ele gera um prejuízo social tremendo, porque muitas pessoas estão privadas daquele recurso
é uma visão bastante tacanha, de não compreender como é que funciona um mecanismo de trocas que é fantástico. São trocas totalmente voluntárias. E quando o Leandro pegou suas moedas e botou na poupança, ele não estava pensando se iria para a habitação, para a casa popular ou não. Simplesmente imaginou que aquela era a melhor destinação dos seus recursos e o mercado começou a tomar trocas que o Leandro talvez desconheça sobre quais são as aplicações que esses recursos serão feitos, mas o mercado vai tentar trazer a alocação mais eficiente e ótima. Não entender isso é inviabilizar a discussão de um debate sério. E com todo respeito àqueles que imaginam que pelo simples fato de meter uma cunha na propriedade, no patrimônio das pessoas, tirando o recurso, isso vai fazer com que reduza a desigualdade. É verdade, vai reduzir, porque os mais ricos vão ficar mais próximos dos mais pobres. Isso não promove o crescimento que nós gostaríamos de promover. Não promove a riqueza dos mais pobres, necessariamente. Exatamente. E aí eu sempre... Tem um caráter mais de revanche do que de desenvolvimento. Pode ter um ranço, e aí eu acho que nem me cabe aqui analisar quais são as motivações psíquicas que as pessoas que são simpáticas. Sim. Mas eu uso um exemplo, Leandro, assim, para os meus alunos, quando eu estou trabalhando na Grande Fortuna, e muitos dos alunos eles são simpáticos à primeira vista, né? Porque quem é que vai ser contra tirar um pouco do rico e dar para o pobre? Exatamente, é Robin Hood. Eu acho que do ponto de vista moral, parece, assim, fazer um sentido. Faz sentido. Tem uma pessoa que tem muito, e esse muito não vai mudar a vida dela. Então, por que não tirar um pouco dela e distribuir para os pobres? Eu brinco fazendo um exercício bastante singelo que eu acho que ilustra bem. Vamos pegar a fortuna de todos os ricos do Brasil e fazer uma proposta mais radical do que a do PSOL. A do PSOL, ele propõe lá uma alíquota de 1% sobre o patrimônio dos mais ricos. Mensal, anual? Ou... Anual. Eu proponho uma ideia mais radical, 100%, Leandro. Vamos pegar a fortuna dos mais ricos, que corresponde a 1% da população brasileira, e vamos confiscar 100% da fortuna dos mais ricos será confiscada. E vamos fazer, num exercício aqui, a distribuição igualitária para todos os brasileiros. Sim. Não pode ser mais justo, né? Temos 200 milhões de brasileiros, vamos dar a mesma quantia, igualzinho, para todos os brasileiros. Uma distribuição justa. O que aconteceria em termos... A gente está falando algo de em torno de 3 trilhões, que é mais ou menos a arrecadação de um ano do Brasil. A fortuna dos mais ricos. Então, assim, se usasse para custeio da máquina pública, serviria para um ano custear a máquina pública. Mas a gente não utilizaria, a gente distribuiria para os mais pobres. Quanto daria para cada brasileiro, Leandro? Aproximadamente R$5.000. O que, com todo o respeito, né, para famílias extremamente miseráveis. São 3 salários mínimos e pouco. É um belo recurso. Mas, assim, do ponto de vista de projeção e política pública, o que nós resolvemos a médio e longo prazo? Eu acho que você criou um problema, porque distribuindo essa riqueza você vai acabar com um monte de empregos, um monte de indústrias e... Todos aqueles valores que eles promoviam um arranjo que mantinha empregos, mantinha funcionamento de atividade produtiva, ele foi... Construção de casas, que você mencionou. Acabei de mencionar, ele foi produção drenado. De carne, pô. Ele foi distribuído de forma igualitária para a sociedade. E cada um vai tomar uma decisão do que fazer com esse dinheiro. Em um mês, acabou o Brasil. O governo, e essa experiência radical, ela pode ter um bom retrospecto de dados para a gente avaliar. Não peguemos os 5 mil que eu estou propondo, peguemos o Bolsa Família. E o governo está muito preocupado, Leandro, com a alocação do Bolsa Família por famílias de baixa renda em jogos de azar. Sim. O jogo do tigrinho, em bet, porque... E qual foi o problema? Se deu recurso para a família, mas não se deu cultura. Sim. Essa pessoa, mesmo numa situação vulnerável, mesmo precisando daquele recurso, eu não julgo e não estou dizendo que não precise, ela toma uma decisão de não poupar e comprar comida para sustentar a família, mas sim imaginar que vai ficar rico aplicando num jogo de azar. Então, a gente tem um retrospecto e dá para pegar assim, dos últimos 20 anos de programas sociais que o governo implementou,
muitos são extremamente exitosos, e eu não estou fazendo nenhuma crítica aos programas sociais, mas eles mostram que existe uma grande dificuldade de promover o crescimento e a melhora das condições de vida, não porque não se tentou dar dinheiro para as pessoas, é porque se deu dinheiro e as pessoas não tinham estrutura para lidar com os recursos. Isso é um problema grave educacional no país. Então, no meu exemplo, dando 5 mil, pelo histórico dos últimos 20 anos de programas sociais, nós poderíamos afirmar, ele seria consumido e talvez esses recursos todos drenados para o exterior, porque muitos das bets estão no exterior, Sim. Sairia do Brasil esse recurso, a gente nunca mais veria a cor de dinheiro, e no dia 2, no dia 1 tirou dinheiro dos ricos, no dia 2 deu para os pobres, no dia 3 voltaríamos a ser todos pobres. Sim, teríamos que reconstruir o Brasil. Mas o que você fala tem subsídio há 2.300, 2.400 anos atrás na política de Aristóteles, quando ele vai falar da demagogia, da democracia e do extremo da democracia, quando ela é contaminada pelo demagogo, e ele faz uma comparação. Ele diz assim, ó, o demagogo é aquele que diz e dá o que o povo quer, não o que deveria dar ou dizer verdadeiramente. E que diz que um dos principais instrumentos do demagogo é a distribuição de dinheiro aos pobres, direta. Isso faz com que os pobres dependam do governo para sobreviver. Um verdadeiro democrata, aquele que verdadeiramente quer o bem da população, ele, em vez de distribuir diretamente dinheiro, ele vai, no caso de necessidade, atribuir ou uma casa própria para que a pessoa tenha onde morar, ou um negócio para essa pessoa, para que ela tenha como se manter a médio ou longo prazo. Mas a mera distribuição, que é como você mencionou alguns exemplos, só torna a pessoa ainda mais dependente do Estado, mais dependente, e ainda mais no sistema de democracia, aonde no caso nosso aqui, presidencial, a cada 4 anos, você vai submeter aquela pessoa a um novo contrato de emprego e ele vai ter que reprometer que vai distribuir de novo, não resolve o problema de uns nem de outros, e ainda transforma a pessoa num vassalo daquele que está no exercício do poder executivo. Mas eu, assim, fechando essa primeira parte, eu queria te colocar, eu concordo contigo, o imposto sobre grandes fortunas, prima facie, numa primeiro olhar, assim, ninguém diria que é contra, nem mesmo quem possui grande fortuna, porque pensa assim, pô, quem é que não gostaria que a coisa fosse para melhor? Talvez, assim, né, ter uma ideia de que vamos melhorar a situação dos mais pobres com pequeno sacrifício de poucos, né? Uhum. Então, parece uma coisa boa. Eu já acho que, já num segundo olhar, tem um ranço de revanchismo, quando a gente vê quem propõe e de que modo é proposto. Tem um ranço mais de vício, tem duas, um fetiche da igualdade, temos que ser iguais, né? E a segunda coisa é o jeito de igualarmos não é melhorar a situação de alguns, que é como deveríamos focar nossos esforços, mas é em piorar a situação de outros, né? Então num segundo olhar eu veria isso. E vi que apesar da previsão legal, né, a nível mundial, há alguns países que adotaram, muitos países europeus adotaram, e depois tiveram que dar um passo atrás, porque eles constataram algumas coisas. A primeira coisa é que as grandes fortunas, quando descobriram, e isso eu me lembro que na França, uns 5 anos atrás, era comum sair esses grandes atores, né, que tinham fortunas, os atores franceses que tinham fortunas lá na França, quando houve a instituição do imposto, não sei precisar o tempo, com essa questão da quarentena é difícil de precisar o tempo, mas quando houve essa instituição do imposto, a primeira coisa que eles falaram é para onde eu vou mover a minha fortuna. Então é a evasão das divisas, né? Porque tipo assim, os caras vão me taxar aqui, vou botar minha fortuna na Rússia ou em qualquer outro lugar, qualquer outro paraíso, que eu não seja taxado. E vou continuar morando aqui, ou morando onde quiser, sem essa taxação. Então, primeiro, há uma evasão. Né? Segundo, há uma dificuldade que eles enfrentaram, que é de apuração desses valores. Porque você fala assim, 1% sobre a grande fortuna anual. Bom, o que é grande fortuna? Como avaliar? Porque existem muitos mecanismos. Mesmo a pessoa não querendo fazer uma evasão de divisas, mesmo a pessoa não querendo fazer elisão fiscal, acho que é essa a expressão, ainda assim é difícil de apurar quanto custa uma obra de arte, sabe? E aí você vai confiar na autodeclaração da pessoa,
você vai ter que criar um corpo específico de avaliadores para chegar nas casas das pessoas. De repente, a casa da pessoa pode ser uma casa simples. Aconteceu, acho que esse ano passado, no Jornal Nacional, uma viúva que tinha milhões de obras de arte, assim, tinha algumas obras de arte, valiam milhões, mas ela não tinha uma vida pomposa, até sofreu um golpe, né? O que acontece? Tu vai ter que ter especialistas em avaliar obras de arte, joias, e etc e tal, e criar e fora propriedade rural, empresas, capitais, né? E às vezes capitais que não estão patriados, estão fora do continente. E isso, esse grupo burocrático encarregado disso aí acaba muitas vezes sendo mais custoso. A instauração do tributo acaba sendo mais custoso do que o próprio fruto desse tributo, do que a própria arrecadação que o tributo vai ter. Como é que tu enxerga isso aí? É de fato uma verdade isso? Sim, sem dúvida. São duas afirmações plenamente corretas. Primeiro, é ingênuo pensar, e eu achava que o governo atual não era tão ingênuo, mas eu estou convencido de que é extremamente ingênuo em propor ideias que já deram errado, não funcionaram, mas insistir nessas ideias imaginando que fazer ela várias vezes um dia vai dar certo. Mas o governo atual ele tem esse tipo de dificuldade de raciocínio. Então, não funciona porque o ser humano é um agente racional. No exato momento em que tu me disseres, Ederson, a garrafa de água de rótulo verde paga mais imposto, eu vou pegar de rótulo vermelho. É simples, as pessoas reagem a incentivos. Essa é uma racionalidade até instrumental básica, assim, qualquer pessoa que vai no mercado escolhe a sua marca predileta e o preço. Exato. Então, assim, se tu instituires qualquer tributo, qualquer que seja, ele terá um efeito no comportamento das pessoas, estimulando aquele comportamento que tu imagina ou desestimulando. Quando se institui um imposto como esse, é ingênuo pensar que as pessoas simplesmente ficarão paradas olhando, puxa vida, o ano que vem vai ser instituído esse tributo. Eu vou ficar olhando para ver o que vai acontecer. O exemplo você trouxe agora exemplos no exterior, né? Tem uma música dos Beatles, que é Taxman, que foi feita na década de 70, justamente porque o governo inglês criou o imposto sobre grandes fortunas e eles ficaram indignados. E compuseram, lá na década de 70, uma música Os Beatles, né? Rolling Stones, eles fugiram da Inglaterra, justamente por causa desse imposto, e gravaram um álbum fora da Inglaterra, levaram sua fortuna para fora do Reino Unido, justamente para fugir. Então os exemplos são variados. E uma coisa que eu vou falar em meu nome, talvez você não endosse, mas do jeito que anda, eu acho que a própria mulher do Alexandre de Moraes teria que também tirar a sua fortuna de honorários de 100 milhões, né, que vai receber como honorários advocatícios do Brasil, né? Eu assumo a responsabilidade pelo que eu estou falando. Talvez você não endosse, né, mas ela seria uma das atingidas, né? Já tirou. Não, junto com Rolling Stones e Beatles, né? Já tirou. Pode ter certeza, já tirou, não vai tirar, já tirou. Mas, bom, enfim, a questão da efetividade dessa medida, ela é ingênua imaginar que ela vai arrecadar o recurso que se imagina, planejando que as pessoas não adotem nenhum tipo de comportamento. Para se proteger, mesmo que licitamente disso aí. Exatamente, e eu estou falando só em atitudes lícitas. Se não for convincente os exemplos do passado, deixa eu trazer um exemplo agora. Nós estamos em dezembro de 2025 e o que o governo fez? Reinstituiu a tributação sobre lucros e dividendos no país, que já existiu no passado, foi extinto por 30 e poucos anos e agora foi reintroduzido. Mas ele abriu uma janela para que até o final deste ano as pessoas possam distribuir de forma isenta ainda. O que aconteceu, Leandro? O que aconteceu, amigos que estão acompanhando? Todos os brasileiros que têm a possibilidade de reconhecer esses lucros agora estão fazendo.
muitas notícias estão sendo compartilhadas nas redes sociais, companhias abertas divulgando fato relevante na Bolsa de Valores, dizendo que fizeram uma engenharia maluca, exercícios dos mais variados, para fazer com que possa distribuir esse lucro de forma isenta. Reação do governo. Os intelectuais do governo foram às redes sociais mostrar indignação, que isso não seria republicano, não seria correto essas pessoas fazerem isso. Elas tinham que ficar paradinhas esperando vir o tributo. Aconteceu agora, meus amigos, aconteceu agora. E o que ninguém está dimensionando é o que vai acontecer na sequência. Eu vinha falando, eu escrevi sobre isso, eu falei publicamente que a adoção de medidas, políticas públicas de tributação, sem um estudo racional, um estudo sério sobre as consequências, ele gera efeitos devastadores. Vai acontecer no país um desincentivo tremendo à atividade produtiva. Porque não faz o menor sentido, Leandro, eu botar o meu dinheiro, colocar ele no risco, ter que pagar imposto na pessoa jurídica, depois que eu tiver lucro, se tiver lucro, eu ainda vou ter um adicional de tributação na pessoa física, que é essa a proposta do governo. Aí alguns vão dizer, não, mas Ederson, isso tem em tudo que é lugar no mundo, todos os países do mundo, exceto o Brasil e a Estônia, tributam a distribuição de lucro. É bem verdade, só que vá comparar a incidência da carga tributária na jurídica. Sim. Nos Estados Unidos, para quem não sabe, quem está acompanhando aqui, a incidência da tributação na jurídica dos pequenos negócios seria o nosso Simples. As empresas do Simples no Brasil é zero. Zero. Não tem tributação. Se chama pass-through entity, ou seja, passa pela entidade. Não há tributação. Aí, obviamente, tá, o limite é mais alto também. Aí, agora o Simples parece que vai contar o que passa no CPF do cara, né? Tem se dito isso. Mas assim, qual é o ponto aqui, né? Toda a tributação que ela tem essa pretensão de ser equânime, almejar alcançar a justiça, quando a gente não avalia exatamente resultados, especialmente retrospecto de medidas que já foram implementadas, as externalidades do ponto de vista econômico são terríveis. Agora foi adotada essa medida, o governo vai monitorar, ele imaginava pagar a isenção dos R$5.000 com os lucros e dividendos, está todo mundo distribuindo esses lucros para não ser tributado, ou seja, não vai ter lucro para tributar. Vai dar um furo no caixa do ano que vem já. Muito provavelmente. E aí, ao invés de resolver o problema, sim, que esse é o problema que tem que ser resolvido, vamos tentar inventar uma outra fonte de arrecadação. Vamos tentar encontrar um outro fenômeno para tributar, ao invés de olhar para trás e fazer engenharia reversa. Tá, mas por que a gente está necessitando de tanto? Eu ouvi de um querido amigo... nisso hoje de manhã. Eu ouvi de um querido amigo que trabalha na Receita Federal, nós estávamos discutindo e eu brincando com ele, poxa, olha o Paraguai, né? Aí ele, mas no Paraguai é fácil, né? Cobrar só 10% de imposto, porque é um estado pequeno, é um estado que não tem muitas... Mas talvez não é aí que esteja a resposta. Exato, agora tu pagou. Que estalo, cara. Talvez não seja esta a resposta, e aí vem aquele ciclo vicioso que tu acabou de falar, dos demagogos. Então, nada mais demagógico e numa linguagem mais atual, populista, do que num período eleitoral eu propor um bolsa disso, bolsa daquilo, um programa... e assim, não estou analisando o mérito. Vou tirar de 1% para distribuir para 99%. Mas o que é pior, normalmente o projeto e a proposta que é colocada no debate político, ela não tem fonte de receita. Sim. Simplesmente se cria. Sim. Não, eu vou criar o Bolsa, um tema. Pegando um exemplo concreto agora, está no debate público no Brasil a criação do transporte público gratuito para todos. 100% gratuito. Pô, que é um negócio mais legal do que... Quem é que não ia querer? Que todos os trabalhadores, todas as pessoas que precisam se deslocar e não têm carro próprio, possam se deslocar gratuitamente. Fantástico. Não tem nada mais demagogo do que isso. Porque eu preciso
ter pessoas que estejam trabalhando no transporte público e sejam remuneradas. Ou tu vai propor esse trabalho escravo. Então eu tenho que ter um motorista trabalhando, eu tenho que ter um cobrador, eu tenho que ter uma empresa gerenciando os ônibus, consertando os ônibus, o trem, que a gente não tem em Porto Alegre, mas enfim, seja qual for o transporte público. Combustível. O combustível. Ah, não, mas então o governo financia. Ótimo, então voltamos ao ponto inicial. Quem é que financia? Saímos da distribuição do bem, vamos para a apropriação do encargo, né? Não existe cobertor longo que cubra ou os pés ou o nariz, né? Alguém vai ficar com frio, né? E aí, assim, a gente pode continuar infinitamente distribuindo benesses. Podemos aqui ficar um dia inteiro falando, eu quero o Bolsa também para esporte, nós gostamos de... Eu quero um programa para incentivar o esporte, ele tem efeitos na saúde humana, fantástico. Sim. Então vamos criar um programa. Poderíamos provar até que reduziria os gastos com saúde pública. Perfeito, um baita programa, uma política pública. E vamos criar aqui mais 10. E o ciclo político é esse, cria, aí, puxa, agora eu tenho uma conta, tem que pagar. Bom, mas então o Leandro, que é super rico, Leandro? Quem me dera. Vamos lá, vamos mexer a mão no bolso aqui. O amigo que está nos acompanhando aí, você é super rico, né? Você ajuda aqui a financiar todos esses programas que são muito bons, que a gente acabou de desenhar aqui. São muito bons, são meritórios. Mas assim, o dinheiro tem limite. Essa é uma verdade inconveniente e que se a gente não começar com essa premissa, o debate fica comprometido. Os recursos são escassos. Eles são limitados. A gente vai precisar cortar de um lado ou viabilizar uma outra fonte de custeio. O problema é que o país, lamentavelmente, o Brasil é um país pobre. E o Brasil é um país pobre. Veio um debate agora, Leandro, nos últimos dias, que o Brasil saiu da lista dos 10 mais ricos do mundo. Sim. E aí, eu acho um debate tão sem sentido isso. O governo atual comemorou que logo que ele assumiu, o Brasil retornou aos 10 mais ricos. Qual é, do ponto de vista concreto, o que isso muda na vida do seu João, da dona Maria, que está na rua ali trabalhando dia e noite? Não muda nada. Por que a gente alcançou os 10 mais ricos? Porque nós somos numerosos, nós somos muitos. Então o Brasil é numeroso, ele tem uma população gigante, um tamanho continental, então tudo é superlativo. Quando a gente olha a renda per capita do brasileiro, a gente está falando de 3 mil reais, Leandro. Divide isso por 5, alguma coisa que é o dólar, isso aqui é uma pessoa indigente num país desenvolvido. Sim. Essa é a renda média do brasileiro. Então, assim, quando a gente saiu dos 10 mais ricos, não mudou nada na vida das pessoas. Então, o nosso foco deveria ser como é que a gente melhora essa renda média do brasileiro? Como é que a gente faz com que todo mundo tenha uma renda compatível com uma condição digna? Não é. E aí, volto aqui a dizer, não é tirando do mais rico, não é tributando as atividades produtivas, não é criando desincentivo para aquele que persegue o sucesso, para aquele que persegue o lucro. E falar lucro, às vezes, é uma palavra meio pecaminosa, né? Dizer, poxa, tu está perseguindo o lucro? Sim, estou perseguindo. Porque o lucro, do ponto de vista matemático, econômico, significa que o que tu fez deu resultado. Eu empreendi uma série de esforços, esses esforços foram valorizados por alguém valorizou esses esforços e recompensou. E no final das contas, tanto o que eu gastei quanto o que eu recuperei, ele foi positivo. Não significa que foi avaliado por um critério, pode não ser o mais justo, mas teve um critério de avaliação do mérito daquela... Sim. A pessoa teve Você êxito. Produziu riqueza para alguém, você supriu a necessidade de alguém, na linguagem de Aristóteles. Exato, e quem avaliou isso não fui eu, não foi tu, não foi nenhum burocrata centralizador. Foi a pessoa que espontaneamente comprou o meu livro, comprou o teu curso, comprou o serviço do pedreiro ou da alfaiate, da costureira, porque viu o valor naquilo. Então, Aristóteles trabalha isso quando ele, no livro que tu vai falar sobre o valor de troca das coisas e a moeda como facilitador da justiça, que é exatamente o objeto da justiça. Ele diz, a necessidade é a medida das coisas. Então não adianta você produzir alguma coisa que as pessoas não necessitam. Então o que tu tem para oferecer deve suprir a necessidade do outro. Por exemplo, o sapateiro que produz sapatos,
ele troca por moeda porque os outros precisam de sapato, ele supre a necessidade de sapato dos outros. Por outro lado, a moeda que ele acumula nessa troca é prova que ele atendeu a necessidade de alguém e, ao mesmo tempo, a garantia que ele tem de atender às próprias necessidades quando ele precisar de alimento, casa, moradia e etc e tal, né? Exatamente. Isso, e essas moedas, ou esses tokens, ou seja lá o que for, ele é apenas meio de troca. Isso. Imagina num sistema em que não houvesse a moeda, em que nós tivéssemos que trocar tudo Escambo. no escambo. Então, eu preciso vender serviços jurídicos, tantos quantos forem as necessidades da minha família de alimento e saúde. Talvez eu tenha uma certa dificuldade para encontrar um médico que queira ser atendido por mim e que possa trocar o meu serviço jurídico pelo serviço médico. Sim. A gente simplifica tudo isso em que eu ofereço o meu serviço para quem realmente precisa e o médico oferece para quem realmente precisa, intermediando apenas com um meio de troca. Sim. Isso não é mal nem bom, não é ruim nem maléfico. Obviamente, é o jeito como as coisas são. É só um meio de troca. E as pessoas gostam de demonizar, né, e encontrar, né, o capitalismo malvado que promoveu essa... Não, o capitalismo viabilizou essas trocas numa velocidade, numa frequência que jamais a gente poderia imaginar que uma pessoa simples, humilde, vamos lá, uma série hoje viabilizada com as redes sociais, de influências, pessoas que não teriam a menor perspectiva de vida, mas pelo meio de troca, que é entregar conteúdo, e tem pessoas que gostam daquele conteúdo, às vezes até de gosto questionável, que não é o caso aqui do canal do Leandro Cordioli, que é de alto nível. Obrigado. Mas tem uma série de conteúdo com gosto questionável, sim, mas tem gente que prestigia, e ao prestigiar, remunera essa pessoa, que é um acordo mais justo. Eu acho assim, ó, eu vou tentar pegar isso que você colocou, colocar algumas críticas, mas também trazer alguma alternativa que atenda a essa finalidade, tanto arrecadatória, a partir inclusive das críticas que eu vou colocar, tá? E igualitária, tá? Para a gente levar para um outro lado que eu gostaria de explorar contigo ainda nessa conversa que a gente não tocou. Primeira coisa, se a gente fala em desigualdade no capitalismo, eu não sei se nos regimes que se dizem socialistas ou comunistas, por exemplo, Rússia e China, a desigualdade é maior, porque acaba que a população se afasta tanto do pessoal que está no governo e dos apoiadores do governo, tipo os empresários, tipo o dono do AliExpress, o dono da Xiaomi, o dono dessas empresas, tipo aqueles oligarcas russos, né? Que a distância é ainda maior do que no capitalismo, sabe? Ou seja, só muda os donos da riqueza e os desprovidos de riqueza, né? E a distância é maior ainda. E existe menos possibilidades da pessoa ascender na vida, porque as coisas são muito mais engessadas, os caminhos são muito mais fechados, as portas são muito mais fechadas, tu não tem como empreender. Ou você está com o partido e com a oligarquia, né? Ou você está fora, né? Você está fora do círculo da riqueza e do poder. Segundo, eu acho que uma das coisas que a gente comentou, e é só para esclarecer aqui, me parece que, de fato, a diferença do regime que a gente vive, e talvez já nem seja isso, se fala mais em um feudalismo tech hoje em dia, coisa parecida, né? Mas não é mais nem um capitalismo, já é um feudalismo das big techs. Nós somos vassalos das big techs, né? Não é mais tanto essa questão industrial e o material que gera, mas é o conteúdo intelectual e agora a inteligência artificial que gera riqueza. Mas ainda assim, o capital financeiro, ele não só é um meio de troca, como nos distingue de Aristóteles, ele também é um meio de produção de riqueza, né? Isso vale a pena frisar. Mas um outro ponto que eu queria colocar é que desses países que adotaram, pelo menos na Europa, esse imposto, assim, eu fui fazer uma pesquisa, eu apanhei mais de 5 ou 6 ou 7 países que acabaram voltando atrás
e extinguindo o imposto por causa da evasão, da ineficiência e do alto custo de implementação e da baixa arrecadação do imposto. Que eu me lembro, 2 grandes países que fizeram isso, pelo menos na lista que eu pesquisei, a Alemanha e a França. Tá? Mas mantiveram, parece, impostos sobre propriedade imobiliária. Uhum. O que acontece? Aí, assim, né, em termos exatamente como alternativa. Aliás, uma outra crítica ainda para passar para uma alternativa. Não haveria também um bis in idem, ou seja, quando você compra uma casa, um imóvel, você paga um imposto de transmissão. Se você herda, você paga o ITCD. Se você adquire um imóvel, um automóvel, além do ICMS que você está pagando, você paga mensalmente o IPVA. Sobre imóvel também, mensalmente você paga o ITR ou o IPTU. Então, um novo imposto sobre bens que já recolhem imposto não seriam bis in idem, e já te colocando assim uma outra alternativa que eu vejo, alternativas viáveis, mais racionais, de mais difícil elisão fiscal e que seria mais, inclusive, já a cultura brasileira seria essa mesma tributação, mas não sob forma de imposto sobre grandes fortunas, e nem eu nem tu ostentamos grandes fortunas, né? Mas, aliás, isso é outro ponto também. O que é uma grande fortuna? Gostaria depois a gente discutir a respeito, mas através desses outros impostos que já existem no Brasil, fazer exatamente esse trabalho ou se já não é feito um trabalho de busca da igualdade, redistribuição da riqueza e investimento em políticas públicas assistenciais ou que melhora a população, melhora a situação da população menos privilegiada. Sim. Bom, a questão assim do que é a tributação sobre grandes fortunas, o que configura, se nós pegarmos a população brasileira, o extrato da população brasileira em termos de uma pirâmide, né, numa pirâmide dividindo ela por estratos, né, em termos de acumulação de patrimônio, quanto maior for o nosso inimigo, entre aspas, o super rico, Sim. o ultra rico, o mega rico, não sei como definir, menor será a nossa população a ser observada. Então, queremos pegar os 1% mais rico. A gente vai falar aí de 100 mil pessoas, ou menos, 50 mil pessoas. Com que renda? Porque eu vi que houve proposta para tributar quem tivesse mais de 2 milhões de reais. Pois é. Aí, vamos lá. Vamos pegar alguns exemplos aqui. É considerado, quem está nos acompanhando, Leandro, você pode ser considerado estar entre os 10% mais ricos do Brasil se você ganha acima de 10 mil reais. De 10 mil reais. Tu já está entre os 10% mais ricos. Sim. Isso, volto a dizer, quem é que a gente quer... Quando a gente fala o outro, né, o outro não me afeta. Mas aí quando eu penso, puxa, mas então pode ser eu. Então pode ser que eu seja alcançado por... Eu estou nos 10% mais ricos. Vejam, não é que não seja a alta renda, 10 mil, considerando o contexto do Brasil, sim, mas convenhamos, 10 mil reais, colocando sempre numa moeda de padrão de conversão internacional, isso, se falar para um estrangeiro, isso não é nada, 10 mil reais, numa comparação mundial. No Brasil, 10 mil reais, a pessoa já está nos 10% sim, mais ricos. Ainda mais levando em consideração que o governo acabou de isentar quem ganha até 5 mil reais. Dentro da própria realidade brasileira, esse é um problema. Entende que, tá bem, o salário mínimo é muito baixo, R$ 1.600, mas para a pessoa que ganha até 5 mil reais ser isenta de imposto de renda, quer dizer que é uma renda que realmente não é muito grande. Ou seja... E aí, olha só o problemão, Leandro. Tu estava perguntando sobre soluções, né, ou alternativas. Temos 200 milhões de brasileiros. Dos 200 milhões, só 100 são o que se chama de população economicamente ativa. Ou seja, quem a gente poderia tributar? Então, dos 200... Metade só. Metade que a gente pode alcançar. A outra metade ou é idoso ou é criança.
crianças, jovens que não poderiam ser tributados, ao menos no que diz respeito à renda, né, à atividade produtiva. Desses 100, nós temos aproximadamente 40 milhões atendidos por programas assistenciais, sejam eles quais forem. Bolsa Família, LOAS, etc., programas sociais, 40. Sobrou 60. A gente tem aproximadamente uns 10 a 15 milhões, aí depende se tu pega servidor público, o estatutário ou seletista. Sim. Vai ter mais lá uns 10. Sobrou quanto? A gente tem quase 40 milhões sobrando. Desses 40 milhões, apenas 30 declaram imposto de renda. Declaram. Eu tenho um grupo enorme de pessoas que está na informalidade e pessoas que simplesmente sonegam. Então, o extrato da população que sobra, aí agora o governo diz, até 5 mil reais eu não vou tributar. Diminuiu ainda a base de arrecadação. A gente criou um problema terrível, ainda que seja positivo e ninguém questionou, foi aprovado por ampla maioria a isenção dos 5 mil reais. Não teve quase rejeição no Congresso, porque é justo. Só que ao mesmo tempo, de quem que a gente vai cobrar então? A gente vai cobrar dos 50 mil só? 50 mil vão sustentar 200 milhões? Esses 50 mil facilmente conseguem deslocar o seu patrimônio e sair do país num estalar de dedos. Então, isso é um problema gravíssimo, um problema social. A gente não consegue construir uma nação fazendo com que ninguém pague imposto e uma parcela muito pequena da população que pode facilmente não pagar, deixar de pagar. Seja adotando posturas lícitas, né, que é sair do país, montar uma estrutura jurídica que não pague, ou simplesmente... um paraíso fiscal e transferir o... Ou as posturas ilícitas, né, que infelizmente elas acontecem, que é sonegar, simplesmente não declarar e não pagar, que não deveria ser realidade, mas infelizmente... E nesse caso desse imposto é de altíssima complexidade e custo a fiscalização, pelo que eu me inteirei. E que nem a gente estava falando, como é que você vai avaliar joias na casa das pessoas? Tu vai ter que ir em todas as casas para ver as joias que a pessoa tem. Daqui a pouco a fortuna do cara está em joias, em diamantes, em quadros, em obras de arte, que aí o valor pode ser mais subjetivo ainda. Né? Exatamente. Primeiro ponto de partida, e que para alguns intelectuais do Brasil isso é incompreensível, o valor é algo subjetivo. Então, se o óculos do Leandro ali tem um valor de R$1.000, pode ser que aos meus olhos ele tem um valor de 100. É extremamente subjetivo. Qualquer bem, qualquer ativo, ele tem valor subjetivo, que é atribuído pelas pessoas. Isso é uma coisa quase que incompreensível para os burocratas que tributam, especialmente algumas autoridades no Brasil, que querem criar algo objetivo. O valor do teu imóvel, Leandro, ele vale 1 milhão. Vamos, vale por que 1 milhão? Não, eu criei aqui uma fórmula que ele vale 1 milhão. Ele vale 1 milhão se eu for a mercado e tiver alguém para pagar 1 milhão. Mas, por mais que tu entendas, pelos cálculos que tu imagina certo, que ele tem um valor de mercado de 1 milhão, e essa é uma discussão extremamente ferrenha no direito tributário, se não tiver uma única pessoa que concorde com isso, ele não vale 1 milhão. Sim. Essa riqueza eu não tenho. Sim, tem me lembro que uma vez para penhorar um imóvel e avaliar, para penhora, para levar a leilão, eu peguei o manual do Araquém de Assis sobre a avaliação de imóveis, ali a parte, comentário à execução. Pô, e tinha 200 critérios, o valor de custo de produção, o valor de mercado, o valor de uso. Então, realmente, são vários critérios, mesmo em termos de mercado, em termos de imóvel, que traz um outro problema que eu queria te perguntar já, que é o problema, por exemplo, se você institui um imposto sobre grande fortuna e a fortuna do cara está em imóvel, o imóvel não tem liquidez. Como é que o cara vai recolher 1% por ano sobre aquela fortuna que ele tem? Ele vai ter que vender o imóvel para pagar o imposto? Ou sobre quadros? Vai ter que vender os quadros? Exatamente. Além dessa dificuldade de aferição subjetiva de valor sobre cada um dos bens, vamos lá, ações em bolsa é fácil, tem lá a cotação do mercado, o mercado está fazendo transações instantaneamente que diz qual é o valor de mercado de uma empresa listada em bolsa. Fora isso, eu não tenho nenhum dado objetivo para atribuir. Então, tem a primeira dificuldade. Se vocês pegarem
façam por curiosidade pegar a lista da Forbes, dos 10 mais ricos do Brasil, segundo a Forbes. Se vocês forem olhar o patrimônio das pessoas, a esmagadora maioria dos valores que fazem eles terem aquele recurso são aplicações em empresas. Ou seja, essa pessoa é dona de uma cota que representa uma empresa, e aí essa empresa hoje pode valer 1 bilhão, amanhã ela pode valer 800, depois de amanhã 1 bilhão e 200, a depender das conjunturas da realidade do momento. Então, é extremamente difícil que a gente consiga, nesse dado hipotético, apresentado lá, a pessoa tem uma fortuna de 10 bilhões, então significa que botando 1% eu vou ter uma arrecadação garantida. Não significa nada, nada. Sim. Eu preciso, no fim do dia, atribuir valor para cada um dos ativos que compõem o patrimônio daquela pessoa. Alguns têm uma facilidade maior, outros têm uma facilidade uma dificuldade quase que intransponível. Perfeito. Joia, tu trouxe o exemplo de quadros. Esses tempos foi leiloado, eu não me lembro, uma figurinha, Sim. um GIF, que virou um token e foi comprado por não sei quantos milhões. Aonde que está esse GIF? Sim. Onde que está arquivado esse token? E quem foi o maluco que comprou isso e pagou esse valor? Foi uma transação que ficou bastante conhecida no ambiente de cripto e pessoas que transacionam com tokens digitais. Isso chamou a atenção. Então, veja a dificuldade para eu conseguir dimensionar a grande fortuna e, em dimensionando, conseguir arrecadar. Sem contar esse problema que tu falou da liquidez. Então, para que esse tributo seja recolhido, eu vou ter que destruir valor de alguma coisa. Então, eu vou ter que torrar algum bem para poder pagar aquele percentual da grande fortuna que é o patrimônio total acumulado. No fim do dia, como diria a ex-presidente Dilma, ninguém ganhou, ninguém perdeu, todo mundo perdeu. Excelente citação. Profunda sabedoria. É muito boa. A invocação da presidente sempre num dia triste, eu sempre penso nos discursos dela e consigo encontrar. Às vezes nesse sentido das saudades, né? Da saudade. Ela era uma frasista. Mas o ponto aqui, né, da nossa discussão, volto a dizer, a gente precisa avaliar a política pública por resultado. Eu tenho um objetivo... Eficiência, né? Eu consegui alcançar aquele objetivo... É um dos princípios que o Humberto Ávila elenca, inclusive, né? A gente precisa fazer a aferição das políticas públicas pelo que elas entregam, não pelo mérito da ideia. A ideia é boa, mas ela foi testada, foi. Quais foram os resultados? Não foi tão bom assim. Bom, então a gente aborta, tenta outra coisa. Eu acho que uma das grandes dificuldades do nosso país é conseguir abortar ideias ruins. Uma vez um programa instituído, tu nunca mais aborta, nunca mais descontinua. A discussão hoje, só para encerrar aqui esse ponto, a discussão hoje no país é cortar gastos tributários. O que significa isso? Foi um programa público, uma política pública criada lá atrás, que deu para o Leandro aqui, professor de filosofia, um incentivo fiscal. O professor de filosofia tem incentivo fiscal para incentivar a filosofia, etc, etc. Passado 20 anos, qual foi o resultado? O professor Leandro melhorou a qualidade do ensino, ele formou mais filósofos. Professores. Não, a gente não avalia isso. Não. Mas daí então vamos cortar o programa do Leandro. Não, vamos cortar, eu gosto, tem muito filósofo que ganha esse programa. E assim são todos os programas, todas as políticas públicas. Eu crio um incentivo fiscal, que ele tem um objetivo republicano, implementa ele, institui, faz ele por décadas, depois a gente fica questionando, mas será que deu resultado? Será que funcionou? Não vamos discutir nisso, né? E aí o tamanho dessa desoneração, a Receita Federal divulgou os dados, ela assusta. 400 bilhões por ano. 400 bilhões por ano são incentivos dados, dos mais variados. A gente pode aí, tem incentivo para tudo que é gosto e sabor.
e esses incentivos eles não são cortados, não tem como cortar. O governo agora, se dando conta de que não tem dinheiro, o governo vai fechar mais um ano com déficit, eu tenho que cortar. Aí foi lá para o Congresso, vamos cortar. Não, cortar, a gente não corta nada aqui, a gente só vai criar um novo. Aí a conta não tem fim, né? Não, perfeito. Eu acho que assim, ó, não é como a gente comentou no começo, é uma ideia atrativa criar um imposto sobre grandes fortunas, porque pensar grandes fortunas já é um negócio assim que a gente pensa, essa pessoa que tem uma grande fortuna poderia contribuir um pouquinho da sua grande fortuna, continuar sendo muito rico para ajudar os menos favorecidos. Sim, num primeiro olhar, é o que se apresenta e é o que vende a ideia. Mas por trás disso a gente vê que tem diversos problemas e não foi gratuitamente que muitos países que adotaram esse imposto sobre grandes fortunas tiveram que dar um passo atrás e rever a criação desse imposto e abolir esse imposto e adotar outras formas de tributação, inclusive parecidas já com o que o Brasil tem, por exemplo, imposto sobre imóveis, né? Sobre o que você tem em imóvel e a gente já tem aqui. E o problema do Brasil, me parece, mais do que a igualdade, como tu muito bem colocou, é melhorar a situação dos que são menos privilegiados, das pessoas necessitadas. Esse é o principal problema. O segundo problema é como fazer isso, né? Se é olhando para os gastos públicos e a melhor gestão e mais eficiente dos gastos públicos, que eu acho que seria um bom caminho, mas uma segunda forma é de tornar a nossa tributação algo mais razoável, mais sensato, mais eficiente, mais racional, mais previsível e que fosse de mais fácil, porque você acaba precisando tanto de um advogado tributarista, né, que é pessoal que ganha dinheiro, será parte de grandes fortunas que serão afetados, quanto de um contador, às vezes, para operar um pequeno negócio. Sem isso, você não consegue operar um pequeno negócio, você não consegue operar. Né? Agora, eu tenho situações lá em casa, meu filho, por exemplo, teve que abrir uma empresa para prestar serviço de psicologia, né, e ele é PJizado, e acaba que boa parte dos custos dele é com a burocracia, não é nem com o imposto, acaba gerando a necessidade, em virtude da complexidade dos tributos que você precisa recolher. Se tu pega uma coisa que é muito mais simples, que nem você falou, a situação do Paraguai, por exemplo, que é uma alíquota e você aplica aquilo de uma maneira geral, e em vez de complicar, isso é um demonstrativo que você criando uma estrutura muito complexa e com barreiras intransponíveis para oferir o valor do tributo, a base de cálculo, que ele vai ser calculado e encontrar esse patrimônio, acaba talvez tornando ineficiente, caro e ainda capaz de gerar um custo. Por isso que a OCDE recomendou que não se adotasse pela baixa ineficiência e pelo alto custo de implantação. E mais um ponto que a gente não chamou, o alto grau de judicialização de demandas em função disso aí. Exato. E assim, já meio que encaminhando assim, uma conclusão, né, Leandro? Tu trouxe os exemplos de países que implementaram, alguns recuaram, outros não. Mas em todos os casos, quando a gente pega a nossa referência de exemplos, todos os casos se referem a países desenvolvidos que, num determinado momento da quadra histórica deles, decidiram instituir um tributo com as finalidades as mais variadas. Ok? Agora, eu desmonto e termino aqui a nossa conversa dizendo o seguinte: me traga um exemplo de um país em desenvolvimento, que é o nosso caso, que tenha promovido o crescimento econômico com um imposto sobre grande fortuna. Me dá um exemplo de um país que era pobre e ele instituiu o imposto sobre grandes fortunas e tornou-se rico. Já poupando o trabalho de quem está nos assistindo, eu antecipo dizendo que não existe esse exemplo. Esse exemplo não existe. Todos os exemplos tratam de casos de países que prosperaram, cresceram e num dado momento resolveram trazer justiça social, fazer uma redistribuição. É uma abordagem. Eu acho que a gente poderia discutir isso daí
analisando as questões conjunturais sociais europeias, por exemplo. Sim. É uma abordagem. Agora, me traga um país sul-americano, africano, asiático, que era extremamente pobre, tornou-se rico, e a razão desse salto foi em razão do imposto sobre grandes fortunas. Eu até facilitaria a missão. Não, nem se tornou rico, mas conseguiu trazer mais igualdade, melhorou a situação dos mais pobres através desse... Não, mas aí é fácil, é só pegar o Mao Tse Tung, que dizimou uma parte da população, matou outros tantos e deixou todo mundo morrendo de fome. Igualou todo mundo. Igualou todo mundo. Tem um exemplo. A medida, a União Soviética, durante a implantação do regime soviético, causou miséria para uma série de pessoas. O Holodomor é um caso assim, triste para quem na Ucrânia não quer, tem gente que não quer enxergar isso. Sim. Vai lá e conheça a história do que foi feito com aquele povo, matando de fome aquelas pessoas para poder promover uma distribuição da riqueza para outros. Promover a igualdade, né? Promover a igualdade. Esse é o resultado de medidas extremas. Então isso já foi implementado. Eu acho que ninguém defende hoje um mínimo de racionalidade. Então é possível promover o que a gente quer, não essa fantasia, né? Tirei do rico, dei para o pobre, nós vivemos no mundo da fantasia melhor. Não. Conseguiremos elevar o nível de a qualidade de vida das pessoas mais humildes, dotando elas de uma vida mais digna. Em razão desse imposto, não existe nenhum caso que tenha promovido isso. Nenhum caso. Pode pegar qualquer exemplo na história da civilização mundial. Não existe nenhum caso. Então vamos pegar os casos que deram certo, né? A Coreia do Sul era pobre tanto quanto nós na década de 80, hoje é um país de alta renda. Japão foi dizimado na Segunda Guerra, é um país de alta renda. Singapura é um trocinho desse tamanho, extremamente pobre, é um hub financeiro, um dos lugares mais prósperos do mundo. Se nós pegarmos, e a gente não para mais de pegar exemplos. A Austrália foi colonizada tanto quanto nós, e a colonização australiana e neozelandesa foi pior ainda do que a portuguesa, porque era só degregados a população lá que era para cumprir pena. São nações hoje prósperas. Por que alguns deram certo e outros deram errado? Aqui está o caminho para a gente encontrar a solução. E volto a dizer, não é o imposto sobre grandes fortunas. Isso. Ederson, nós vamos no adiantado da hora. Queria deixar uma última palavra para o pessoal que nos acompanha aqui no YouTube. Bom, primeiro agradecer aqui o convite, é sempre um prazer debater com o Leandro e com a audiência qualificada que acompanha os vídeos e os podcasts do Leandro Cordioli. E convido aí quem não me conhece para me acompanhar nas redes, né? É só ir no Instagram, procurar Ederson Porto, LinkedIn, YouTube, por aí vai. E vocês vão me encontrar, se quiserem... Inclusive você tem uma série de cursos e produtos digitais em direito tributário, né? É só ir lá no meu perfil no Instagram, vai ver lá na bio, já vai encontrar. No meu site edersonporto.com, vai lá, tem livros, tem cursos, é só entrar no meu site. E mais do que isso, Ederson, além de professor da Federal de Direito Tributário, é advogado em Direito Tributário também, né? Exatamente. Trabalha com isso no ambiente forense. Se fosse vir aqui conversar contigo, Leandro, na posição de advogado tributarista, talvez eu não fizesse nenhuma crítica. Sim, porque tudo que aconteceu, eu nunca tive tanto trabalho nos últimos anos com as trapalhadas e medidas inadequadas, equivocadas, inoportunas do governo atual. Eu tive muito trabalho, então eu teria que só elogiar, porque essas dificuldades geram necessidade de um advogado tributarista. Se o imposto de grandes fortunas for instituído no Brasil, eu vou ter muito trabalho e teria que agradecer. Mas aqui o nosso debate é pensando enquanto cidadão. Sim, acadêmico, né? E cidadão. Acadêmico, cidadão, pensando num país melhor, num lugar melhor. Eu acho que todo mundo gostaria, né, de viver num Brasil melhor, mais próspero. E por isso as minhas críticas e a minha
indignação em relação ao que já foi feito e o que ainda se pretende implantar. É extremamente equivocado, é o caminho é a contramão do sucesso, é o caminho do fracasso, mas enfim, enquanto advogado, falando sobre advocacia, eu não tenho que me queixar. Corre o risco de cair no imposto da grande fortuna, se continuar nesse caminho tributário. Aí se o governo federal ou o Estado continuar, né, promovendo políticas tributárias tão confusas e... Tomara, eu desejo para todos que tenham um bom problema como esse, e a gente tem soluções. Tá certo. Ederson, já é a segunda vez que tu participa aqui comigo, gostaria muito de te agradecer pela tua participação, brilhante participação, adorei o tema, é um tema que associa a realidade econômica e tributária e do bem do Brasil mesmo, do nosso país, mas também de direito tributário, de direito, mas também com a filosofia do direito, e essa discussão sobre justiça e justiça tributária de uma maneira assim muito interessante. É um dos caminhos que eu pretendo inclusive adotar para o próximo ano no canal, aplicar a teoria a problemas práticos, e tu me deu uma oportunidade de fazer um debate que tem esse arcabouço teórico e que pode ser aplicado nesses problemas práticos. E mais do que isso, você trouxe um tema que eu não estava tão acostumado a trabalhar com ele, mas que achei extremamente oportuno e interessante, porque, que nem a gente falou, assim, à primeira vista, à prima facie, o cara olha e pensa assim, o que pode ter de ruim no pequeno sacrifício de alguns que não vão sofrer tanto e nós vamos fazer bem para tantos. Mas o que aparentemente de saída parece ser a solução, na verdade parece ser um grande problema em que os que deram esse passo tiveram que voltar atrás, não resolveram, e existem outras formas de resolver. Uma coisa que é boa, que é melhorar a situação econômica e a situação social das pessoas menos privilegiadas. Então, gostaria de te agradecer e agradecer o pessoal que nos acompanhou até aqui. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e uma boa semana. São os votos do professor Leandro Cordioli.